Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio de Magic Makers, o podcast. E como você já sabe, eu sou a Joyce Ferreira. E eu sou a Camila Moretti. E hoje, nosso convidado é do babado. O nosso convidado, ele é jornalista há mais de 24 anos, tá certo isso? Não sei, mas tá entregando a idade. Tá entregando a idade, 24 anos. Ele também atuou como repórter de veículos importantes na indústria de viagens, como Panrotas e Mercado e Eventos. Ele também foi premiado diversas vezes e foi considerado o melhor jornalista do segmento turístico em 2013 pela Avirp. E você acha que acabou por aí? Não, ele também foi presidente da Associação Brasileira de Blogs de Viagens, a BBV. É a BBV isso, né? Isso? Falei certo? Tá. E hoje produz conteúdo dos bons para diversas plataformas do turismo. Eu tô aqui com ninguém menos que Luciano Palumbo, meu amigo querido, muito obrigada por você estar aqui. Muito, eu que agradeço. Agradeço demais o convite de vocês. Muito legal estar aqui para poder falar um pouco de viagem, do que eu gosto de fazer. Isso. E assim, essa apresentação já me deixou até um pouco já nervoso. Já deu uma taquicardia? Me deixa nervoso, né? Mas eu sou tímido. Nem eu sou tímido. Eu sou. Sei. Mas então a gente vai saber um pouquinho mais do teu background, de como é que você começou, todo esse currículo de peso aí, Palumbo. Então assim, começa que você já foi jornalista, você já começou o seu jornalismo no turismo ou não? Não, eu comecei em editoria de gerais, né? Passei pela Rádio Eldorado, passei por algumas editorias do Estadão. Aí fui trabalhar numa assessoria de imprensa, onde eu comecei a ver turismo. Mas aí uma prima da minha esposa, que na época ainda não era minha esposa, me indicou na Panrotas. E aí eu fiz a entrevista e foi ali que Mas tudo aí você começou. Caiu de paraquedas no turismo. Na verdade eu nem sabia, assim, né, o que era a indústria de viagem, né? Ah, você vai trabalhar num jornal de turismo. Tá, beleza, vou viajar? Vai viajar pra caramba. Mas assim, eu não entendia ainda a magnitude da indústria. Isso era quando? 2000? Ano 2000. Ano 2000. Ou seja, a internet ainda bem, redes sociais quase nada. Eu acho que nem existia redes sociais, o Google estava começando na sua vida ali. Que mais que tinha? Tinham muitos fóruns e a internet ainda, os sites eram bem precários, né? O Panrotas já tinha o veículo online quando eu cheguei. Mas era o quê? Era uma mídia impressa? Era papel? Não, tinha a mídia impressa, era o quê? Uma revista, o Guia Panrotas. Tinha o Guia Panrotas, tinha o Jornal Panrotas. O Jornal Panrotas, é verdade. E aí o portal também começou mais ou menos naquela época. Já tinha blog naquela época? Olha, eu acho que nessa época os blogs, eles eram de moda, eles eram de outros segmentos. Não existia ainda de turismo, os blogs de viagem, eles começaram no movimento a partir de 2008, de 2007, mais ou menos. E uma vez que você entrou nesse mercado de turismo, você nunca mais saiu? Eu tentei fugir, Eu tentei fugir por 2 vezes, mas... Muita gente diz que tem um bichinho que morde a gente e a gente não consegue sair. Eu falo que não é que a gente entra no turismo, é que o turismo entra na gente. Eu acho que nesse caso eu mordi o bicho, sabe? Porque, cara, isso é maravilhoso, assim, você poder conhecer gente, cultura, pessoas, né, lugares, história, e ainda ganhar grana com isso, cara. E o turismo... Não que se trabalha pouco e só se vive... se ganha muito. Não, longe disso. Mas a gente tem uma facilidade muito grande por trabalhar com viagem de conhecer coisas novas sempre. E tá sempre atualizado com tudo. Então eu acho que isso que me motiva cada dia, sabe? Não, e o turismo nos proporciona coisas que eu acho que poucos segmentos proporcionam pra gente, que é conhecer pessoas incríveis, né? O Palumbo, por exemplo, eu conheci num Fan Tour. É verdade, né? A gente se conheceu em Orlando, num Fan Tour. E quantas pessoas legais, 2016. incríveis... 16 ou 17? Acho alguma que coisa 16, assim, 16, E quantas pessoas incríveis que hoje são meus amigos e eu conheci através do turismo. Cara, isso é muito louco. Hoje eu tenho amigos que são CEO de empresas, que são presidente de empresas grandes e que a gente lá atrás
atrás, quando eu tava lá anotando aquele monte de nome pra legenda das galerias de foto dos jornais que eu trabalhei, esses caras também estavam ralando ali junto comigo, sabe? E hoje é legal você ver a ascensão de todos, a profissionalização do setor, apesar do turismo no Brasil ainda ser um bebezinho. Ainda né? A gente vai falar disso também. A gente só tem 500 anos, né? Nós temos que levar isso em consideração. É verdade, Mas aí quando você viaja para a Europa, você viaja para um lugar de 2.000, 3.000, é verdade, século. Então a gente está engatinhando aí. Legal. E aí, você entrou no turismo no ano 2000 como jornalista, né? O que você acha que mudou de lá para cá em relação à publicidade e também a conteúdo para o turismo? Mudou muito. Eu acho que dá água pro vinho. Que tipo de notícia você dava antigamente? Que tipo de notícia se dá hoje? É que vamos colocar assim em 2 segmentos diferentes. A indústria, ela sempre vai noticiar a indústria e ela sempre vai noticiar a pessoa que saiu daqui, que foi para lá, que mudou de cargo, porque isso é o business da indústria. Você precisa saber onde está o executivo, o que ele está fazendo, para que você tenha contato com esse cara. Quando eu saí da indústria e entrei para o blog, para o mundo dos blogs e das plataformas digitais, vamos falar assim, eu prefiro chamar desse jeito, eu comecei a escrever para o consumidor. Então, para o público final e não mais para o trade, né? Então, aí muda tudo. Porque aí você tem que explicar direitinho quanto custa, como chega, como vai, se tá frio, se tá calor, como faz a mala, os documentos e uma série de outras coisas. Para o trade, para o mercado de uma maneira geral, você não precisa explicar tudo isso. Porque é uma coisa corriqueira. Supõe-se que todos já sabem. Mas hoje, por exemplo, a gente vê os veículos que antigamente se comunicavam mais via impresso e menos via digital, hoje eles também mudaram a chave, porque a maneira de distribuir o conteúdo digital é muito fácil. Né? A revista aí tem uma estatística que fala que cada pessoa, cada revista é lida de 3 a 4 pessoas, de 1 a 3 pessoas, uma parada assim. Eu já nem me lembro mais, porque o impresso, hoje ele faz parte da minha vida, mas numa fatia bem pequena. Eu acho que do brasileiro em si, né? Porque o impresso diminuiu muito. Diminuiu, mas ninguém esquece dele. Todo mundo gosta de mostrar lá, olha onde eu saí, né? Olha aqui, olha aqui que reportagem linda. Então, eu acho que ainda tem esse glamour. Tem. Mas o digital, ele, assim, arrebatou de uma maneira geral. E alcança lugares é o alcance, sabe? Eu acho que o que vai pro impresso é muito mais selecionado, né? Porque pro digital vai tudo. Eu tava num evento semana passada, enquanto eu tava no evento, já tinha saído no Panrotas, que tava rolando o evento. Eu falei, gente, é muito rápido. A gente, hoje, eu tenho uma parceria com outros dois blogs, né? Um é o Rota de Férias, do Paulo Basso, que é meu amigo há muitos anos. O outro é o Caio e a Ana Cláudia do DDMO, que já tiveram aqui. Sim. E a gente criou um travel guide, a gente criou uma empresa para criar guias de viagem. E esses guias para o consumidor final, para o viajante. Final. Legal. Porém, a gente tem recebido muita solicitação de operadoras para criar guias para treinar a gente. Olha que interessante. Porque a gente acredita que esses guias, eles mesmos... a gente fez todos os guias digitais. Mas alguns, os próprios clientes pediram, a gente consegue fazer uma versão de impressão? Por quê? Porque também faz uma diferença você ter um guia num formato diferente, num formato pocket, fácil de manusear ali do lado da sua mesa ali para você consultar com mais facilidade. E hoje vocês têm esses guias impressos? Hoje, a gente tem alguns impressos, de Los Angeles impresso, o guia de motorhome da Cruz América, que a Cruz América, a gente fez um guia em português e espanhol para eles distribuírem no Brasil e na América Latina. Que legal. Então, tem mais um guia de motorhome de Orlando, o guia de Orlando com mais de, 17 destinos, mais ou menos. Passeios e atividades de Orlando. Orlando e arredores. Aí a gente fala de Siesta Key, de Destin, de... Crystal, tudo. Pode colocar tudo. Que legal. Agora, assim, olha que interessante, né? Porque a criação de conteúdo, ela pode te levar a lugares incríveis. Eu não sei se já tinha passado isso na sua cabeça, de um dia você fazer um guia
onde não só o público final se beneficiaria disso, mas que as operadoras falam, espera aí, deixa eu patrocinar isso, deixa eu colocar isso ou para o meu agente de viagem, ou para a minha equipe aqui ser treinada, ou até para o meu público final. Quer dizer, o leque vai abrindo de um jeito, porque quando a gente fala de criação de conteúdo, não é só o blog, não é só o Instagram, né? Não. Pessoalmente, né? Que conteúdo você criou hoje para você, né? Você saiu de casa sem se arrumar? Você saiu sem escolher uma roupa? Você saiu sem pintar os olhos? Verdade. Sem passar um batom? É o teu conteúdo. Você tá criando conteúdo o dia inteiro, né? Eu acho que a gente que tá exposto a uma mídia digital, a gente, às vezes, não quer criar conteúdo. Nossa, quantas vezes eu acordo e não quero fazer nada. Acontece isso. Acontece todo dia. Como é que você lida com isso? Como é que eu lido? Porque, eu não crio. Eu não sei se você, Camila, tem essa curiosidade, mas eu fico vendo essa galera que cria muito conteúdo, assim, como você, como o Caio e a Aninha, e mais uma série de outros. Eu não tenho a mínima paciência de fazer o que o Caio faz, por exemplo. Que é de acordar, me filmar na cama, vou tomar banho. Não tenho a mínima paciência, não tenho... assim... eu acho que o meu reality é quando eu tô viajando. Aí eu tenho um reality, que aí a galera quer saber o que eu tô fazendo. Agora, se eu tô na academia, cozinhando, o meu público não tem esse interesse porque eu não acostumei ele com esse interesse. Então tem também essa questão de você educar teu público. Sim. É claro. Eu falo, eu adoro criar. Né? Criar comunidade. A tribo. Eu adoro criar um conteúdo. Mas quando tem conteúdo pra ser criado, quando eu tô numa viagem, agora quando eu tô na minha casa, eu falo, vou ligar agora a câmera pra falar o quê? Claro que assim, por exemplo, eu viajo e nem todo conteúdo que eu crio naquele momento, ele vai pro ar, no meu Instagram, no meu blog. Eu, por exemplo, ainda tô no Peru, que eu acabei de voltar e ainda tô lá. É verdade. Isso acontece muito. Sim. Por exemplo, tempo real. Aqui em São Paulo. É difícil eu postar tempo real em São Paulo. Aí você fala, por quê? Questões, sei lá, pessoais e de segurança. Isso rola, então, quer dizer... Comigo não, mas eu já vi vários outros criadores de conteúdo que postam só depois. Comigo sim, também. Eu não curto. Eu não quero estar num lugar e, sei lá, mano, eu não devo pra ninguém. Certo. Mas... chegar lá e ser cobrado por alguma coisa, você, não sei. Vem aqui te ver. É diferente quando você tá viajando e aí algum seguidor te reconhece, ou você tá na rua, um seguidor te reconhece e grita teu nome, brinca com você. Eu acho que assim, eu não sou esse cara que eu quero postar e quero que as pessoas corram até lá pra me ver. Tem essa... Eu não tenho esse, sei lá, essa necessidade. Tá. Entendeu? E aí, assim, o dia que eu não tô afim de criar, gente, se a minha criatividade tiver zero, eu não vou criar. Vai ficar lá e eu não vou criar. Você prefere não criar do que criar uma porcaria. Criar uma porcaria ou criar algo que não vai ser relevante. Eu nem acredito naquilo que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo só pra preencher um espaço de algumas horas do Instagram, sabe? Entendi. Porque o story, ele some em 24 horas, então... Cara, amanhã, às vezes a pessoa viu e nem viu, né? Sim. Quantas pessoas que veem o teu story e nem veem? Nem veem, tem isso também, né? E o que você mais gosta de fazer quando você tá criando? Você gosta de... Porque hoje você tem o blog, que é o Turismo Etc. Turismo Etc. Você tem um blog, certo? Eu tenho dois blogs e uma agência de viagem. Certo. E quais são esses dois blogs? Eu conheço o Turismo Etc. O Turismo Etc. e o Melhor de Curaçao. Sim, que é um blog totalmente nichado. Nichado, completamente. Eu acho que é o melhor blog em português sobre Curaçao. Eu acho que hoje a gente ganha até do próprio site de Curaçao com conteúdo. Que legal. A gente deve ter, sei lá, uns 350 conteúdos só de Curaçao. Aí você tem uma frequência pra postar nele? A gente tem uma frequência mensal, sei lá, de 8 a 10 posts por mês. Eu não devo postar ou publicar mais que isso. Mas o Instagram é diário, né? Por conta dos call to actions que a gente faz pra agência. Então, falando assim, de Melhor de Curaçao, qual que foi a minha necessidade? Eu já tinha o nome, eu ia começar a trabalhar esse blog antes da pandemia. O Melhor de Curaçao. Melhor de Curaçao. E como é que Curaçao apareceu aí na tua vida? Cara, eu me apaixonei por Curaçao em 2009. De diversos destinos, certo? Eu me apaixonei por Curaçao em 2009, quando foi a primeira vez. Aí depois eu voltei em 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Aí eu voltei uma vez por ano. Porque eu achei a ilha, maravilhosa. Eu ainda não conheço. E assim, então, quando eu for, eu vou querer que você faça esse roteiro todo. Faço o roteiro todinho pra você. Beleza.
Curaçao é um lugar encantador, é uma ilha que tem mais de 30 praias, é uma ilha de fácil acesso com, sei lá, 200 quilômetros para rodar. É a ilha da língua do Hopi Hari? Tá. Bombini. Aruba e Bonaire também tem o mesmo dialeto. Também tem o mesmo, legal. Eles falam papiamento. Papiamento, isso. E assim, eu me apaixonei, cara, porque é fácil de você viajar por lá. Não é um destino barato, 100% barato, mas você consegue economizar, né? Como todo destino. É um destino caro, né? São resorts na sua maioria ou não? Então, não. É isso que me atraiu lá. Por exemplo, Bahamas, Aruba, Cancún, República Dominicana. São aqueles mega resorts com 2.000 pessoas. 2.000 piscinas, 2.000 piscinas, 5.000 restaurantes que você nunca consegue fazer uma reserva para jantar porque tá sempre cheio. É tudo mais ou menos assim. E Curaçao não. Curaçao ele tem lá os seus resorts all inclusive, mas ele tem uma variedade de hotéis. Alguns pé na areia, outros no centro, baratos. Então tem de tudo. Tem o Airbnb, como em todo lugar. E é um destino que você aluga um carro e vai pras praias. É fácil dirigir lá? Fácil. Aí, assim, aluguel de carro barato, gasolina barata. Curaçao é paraíso fiscal, então muita coisa sem imposto. Legal. Entendeu? Aquela água cristalina. Cara, o azul turquesa dos caras... Não precisa ir pra Maldivas, não. Então. Vai pra lá. Não, entendi. Não precisa. E aí você se apaixonou. Precisa pra conhecer, né? Mas... Você se apaixonou por Curaçao. E quando que isso virou um business pra você? Então, eu ia lançar, eu tava falando em 2019, no começo de 2020. 2019 eu preparei todo o projeto. E aí, 2020, a gente ia lançar, a pandemia chegou. Você ia lançar um guia? Ia lançar o blog. Com o Instagram. Mas você tinha algum incentivo do governo de Curaçao, de algum birô? Não. Era da tua cabeça? Pra te falar assim, eu tive apoio do birô de Curaçao? Tive. Eles me ajudaram com algumas reservas de hotéis. Mas todo o investimento que eu fiz... Mas não foi alguma coisa contratada por eles? Quero que você faça aqui. Não. Foi porque você pegou o gosto mesmo. Quem me banca com isso até hoje, porque acredita muito no meu trabalho e no destino, é a Copper Lines. A Copa, que legal. Copper Lines é patrocinadora tanto do turismo, etc., quanto do Melhor de Curaçao. Do Melhor de Curaçao desde o dia que ele respirou e do turismo, etc., de 19 pra cá. Que legal. A gente é muito parceiro da Copper Lines, muito parceiro. E tem voos pra diários, né? Diários. Agora abriu mais uma frequência do Brasil, de Florianópolis, né? Mas sempre com conexão no Panamá. Conexão no Panamá. Que legal também, que como todas as outras grandes companhias aéreas, tem um programa de stopover muito legal. Sim. E dá pra você curtir lá mais um destino. Mais um destino também. Que legal. Parando lá e ficando 2, 3 dias. Eu ficaria uns 4, 5 no Panamá, porque o Panamá é muito legal. Muito legal. Caramba, eu sempre só fiz escala lá. Não, é muito legal. É muito legal. Quando você puder, pare e fica pelo menos um pouquinho pra você conhecer. E o povo é acolhedor. É um paisaço, cara. Paisaço. E quando você começou com os blogs, você não parou mais? Não. Eu tava no Mercado Eventos em 2014. E a gente tinha lá no Mercado Eventos, eu era editor do Mercado Eventos, a gente tinha o jornal... impresso, online, e tinha uma revista que chamava Folha do Turismo. Eu lembro, a Folha do Turismo era do Mercado Eventos? Era do Mercado Eventos. Na verdade, o Mercado Eventos era da Folha do Turismo, que o jornal de viagem começou com a Folha do Turismo. Entendi. E eles descontinuaram esse veículo. Era um veículo que vendia em banca. E eu gostava muito de escrever para ele. Por quê? Porque ali eu conseguia colocar as minhas experiências de viagem. Coisa que num jornal de trade, você não tem espaço. Você fazia uma notícia só. Você não colocava... Você não tem espaço de falar, esse lugar é legal, mas... Anota essa dica aqui. Se você for visitar esse lugar, vai de manhã, não vai no final do dia, sabe? Você imprimia as suas... a tua experiência ali, o teu olhar. E dava uma dica, e podia dar uma dica pra alguém. Mas quando é uma notícia, você só... Sem chance, você só noticia e acabou, né? E assim, eu fazia isso, a maior parte do meu tempo era só noticiar. E aí eu comecei a escrever o Turismo Etc., que era turismoetc.blogspot.com.
Eu acho Blogspot. que era Eu tive um blog no Blogspot. Era Blogspot. O Disney Me by Joyce Ferreira era Blogspot. Mas aí depois eu consegui o domínio, aí troquei. Foi tudo isso. Mas começou no blogspot.com. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a escrever um pouco mais sobre gastronomia nas minhas viagens, porque eu sempre gostei de comer muito e muito bem, né? Isso no blog? No blog. Eu ainda trabalhando no mercado de eventos. Já era o turismo, etc? Era turismoetc.blogspot.com. Legal. E aí, assim, sabe aquele negócio de, não sei se vai, se não vai. E aí um dia... Você já ganhava dinheiro com blog ou não? Não. Era só por prazer. Era hobby. Era hobby. Era hobby que virou negócio. Era hobby. E aí, no final do ano de 2014 para 2015, o Brasil tava um pouco em crise, assim, tava um negócio meio estranho. Sim. O jornal tava estranho e eu tava de saco cheio. E eu liguei pra mim, aí eu tinha uma editora-chefe na época, eu liguei pra ela ficava no Rio. Eu falei, se for rolar um plano de demissão aí, põe meu nome na lista. E, foi. E aí rolou, em março eu fui demitido. Mas você não tinha nada em vista ainda. Não, você tava só com o blog. Em março, fui demitido em março, peguei uma grana da rescisão. Fui numa produtora de design, criei o design do turismo, etc. Criei a logo, fiz as coisas e falei, cara, eu vou começar. Agora eu vou investir nisso. E aí, assim, E a Cris não ficou louca, não, com isso. Ficou. A Cris é a esposa dele. Só que a Cris, olha que coisa maluca. A Cris, no mesmo ano de 14, a Cris estava surtada porque ela é assessora de imprensa, ela é jornalista também. Na época era assessora de imprensa. E ela atendia umas empresas de saúde. E ela tava chegando em casa, assim, muito louca, porque era problema de paciente o dia inteiro, era pauta que não saía e se envolvia, e a Cris é muito emocional, ela se envolvia com os pacientes que ela ia entrevistar e chegava em casa chorando porque o cara tava doente. E aí eu já como jornalista do mercado de viagem, conversei com um executivo da IHTL na época, Flávio Louro. Conversei com ele na época e falei, você não tá precisando de uma assessoria de imprensa? Eu tenho uma pessoa pra te indicar. Aí ele falou, quem? Eu falei, a minha esposa. Só que ela não tinha, ela era funcionária de uma agência. Então, de outubro a dezembro, ela abriu uma empresa, pediu as contas da outra e pegou o Flávio como cliente. Então, assim, são 10 anos já que ela atende a IHTL, porque eu não faço parte disso. Hoje ela ainda é assessora de imprensa da IHTL. Ela é a agência de comunicação da IHTL, é a Hatsur, a agência da Cris, Eu não tenho parte nenhuma sobre esse negócio. Eu ajudei ela a construir e tal, mas eu não tenho parte nada, porque o meu negócio sempre foi produzir conteúdo para viagem e viajar. Então, eu não conseguiria ficar, sei lá, amarrado a sabe? Assim, Mas é bom ter 2 business também, 3 business. Bom, mas mas tem que ter pessoas, né? Mas olha só, vocês apostaram em uma coisa que ainda era incerta na época, muito. Né? Foi realmente uma grande aposta, um grande risco. Que bom que deu tudo certo, mas foi um momento de tensão, porque eu fico pensando o seguinte, Palumbo, tem muita gente que adora o turismo, gosta de viajar, e aí fala, é isso que eu quero fazer pra minha vida, e sai pedindo as contas e tudo mais. Acontece. Muito. A gente torce sempre para que dê certo, mas acaba sendo um risco. Você hoje faria tudo de novo? Sim. Sim. Eu acho que eu faria, não sei se da mesma maneira, tá? Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais bunda mole. Não, mais bunda mole, né? A verdade é essa, nós vamos ficando mais bunda mole. Você já tinha filhos e tudo? Já, tinha os dois. Tinha o Rafael e a Júlia. Tinha minhas contas pra pagar, sabe? Tinha boleto chegando. Boleto chega até hoje. Os boletos, eles nunca param na minha vida. Mas assim, o que eu vejo é que eu senti... O que aconteceu comigo? Eu comecei a escrever o blog, ele começou a ter audiência. Eu não me botei lá no plano de demissão à toa. Ele estava começando a ter audiência, mas era algo que não rendia. Não estava monetizando ainda, né? Não monetizava um centavo. Mas eu entendi que aquele era o meu momento.
que se eu não fizesse aquilo... Surfasse naquela onda, naquela hora, eu ia perder. E aí eu ia estar hoje, ainda no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, escrevendo sobre as mesmas pessoas e contando as mesmas, histórias ou mentiras do mercado, e não contando as suas histórias. E assim... E eu não posso contar a história dos outros, né? Eu tenho que contar a minha história. E eu acho que isso foi fundamental, tanto para mim, quanto para a Cris, quanto para a família Palumbo de uma maneira geral. E aí o Turismo Etc. surge como um veículo, como um blog ou um site, que eu queria transformar ele num portal de viagem mesmo, para que as pessoas... Só que aí, assim, dinheiro de tecnologia, você precisa investir muita grana. Teve sites que começaram na mesma época que eu, mas conseguiram ir atrás de um incentivo e um patrocínio e hoje estão muito grandes, mas perderam a sua essência. Porque hoje são 60 pessoas que escrevem, 55 usam o ChatGPT, sabe? Para criar os textos. E aí só tem uma maquiagem ali. Por exemplo, os nossos textos, tanto de um blog quanto do outro, são criados por nós. Da maneira artesanal ainda, de você... a gente usa para alguma coisa o ChatGPT. Claro que usa, cara. A ferramenta tá aí pra gente usar. Nós temos que ser esperto, né? Não fazer com que ela trabalhe por nós, mas usá-la para aprimorar o nosso trabalho. Eu acho que aí vale muito a pena. Mas, assim, perde um pouco da essência se você abre demais, ou se você coloca gente para escrever que não viaja. Por exemplo, tem muito blog por aí hoje que as pessoas não viajam e tem texto todos os dias. Então, da onde vem esse conhecimento todo? Então, eu prefiro não ter um texto de um lugar que eu não fui. Sim, total. Porque aí eu consigo... De um lugar que eu fui, você vai entrar no meu blog, você vai ler 50 textos. Porque eu consigo ver 50 coisas diferentes olhando para a mesma paisagem, de repente. Então, hoje, tanto o Turismo Etc. como o Melhor de Curaçao, ele é totalmente autoral mesmo. E eu acho que são atitudes como essa, de coragem, né? De romper e sair da sua zona de conforto, que pode trazer algo tão incrível pra você. Porque se você não sai da sua zona de conforto, não se arrisca, você não vai conseguir ter algo diferente. É muito louco isso, cara. Mas assim, eu tive muita ajuda. Eu não posso falar que eu não tive ajuda. Eu comecei o Turismo Etc. com um sócio, que é um cara fantástico do mercado de viagem, que é o Cláudio Chapot, que é um dos maiores repórteres, eu acho que eu conheço do mercado de viagem. Eu tive um apoio da Pullmantur na época, que me deu um cheque em branco num almoço num restaurante japonês. Caramba. Os caras falaram, você vai abrir o Turismo Etc. Me deram um cheque em branco assinado assim, falaram, usa e depois passa o valor para nós. Caramba! Então... E como é que você conseguiu esse posicionamento, essa autoridade, essa confiança de parceiros que te apoiaram? Joyce, eu acho que assim, na minha carreira eu sempre fui muito honesto. Né, comigo mesmo e com os meus entrevistados. Então, eu ia pra boteco com os caras, ficava bêbado com os caras, mas não contava o que eles me contavam pra ninguém. Eu acho que em cima de tudo. Eu acho que a ética, a cumplicidade, fazer com que aquele entrevistado vire teu amigo, vire tua fonte. E até hoje, por exemplo, eu saí do trade em 2015. Eu recebo até hoje ligação de amigos que são executivos falando, olha a merda que vai dar em tal lugar. Você tá sabendo de alguma coisa porque você conhece fulano. Liga lá pra fulano, vê se ele não sabe de alguma coisa. Então, assim, a gente tem uma relação ainda com o mercado que foi construída lá atrás. Sabe? Lá atrás, assim, com muito esforço. E eu acho que eu devo muito a alguns professores esse desenvolvimento da ética, sabe? De ter credibilidade perante o mercado e perante as fontes. Porque você chegar numa mesa e uma empresa como a Pullmantur te dá um cheque em branco, quer dizer, doido, né, cara? Eles têm que confiar muito no teu trabalho doido, e na tua idoneidade. Podia dar um cheque de, sei lá, 1 milhão, Sim. 2 milhões. Não, eu acho que a gente gastou 19 mil. Olha aí, cara. Olha aí. Eu brinco com eles hoje. Eu brinco com eles hoje. Eu falei, eu devia ter... Se eu soubesse que vocês iam ser vendidos, ia sair do Brasil, eu tinha feito um cheque gordo. É lógico, cara. Fui mó trouxa. Não, não é. Eu não precisava de mais. Sim, você tava... Vocês me entendem? Eu não precisava de 19. Sim. E aí eu fiz de 19, é o que eu preciso. Entendi. Então eu não queria o dinheiro pro meu bolso, eu queria o dinheiro para fazer o meu negócio andar. E quando é que você ganhou
o seu primeiro dinheiro com blog? Que você fala, caramba, isso daqui dá dinheiro, eu acho que eu tô no caminho certo. Você se lembra quando foi? O primeiro dinheirinho, foi com patrocínio, foi com... Não, foi com patrocínio. Eu acho que assim, a gente saiu com o blog, depois que eu recebi esse investimento da Pumantur, que foi o primeiro investimento que a gente teve, eu consegui criar algumas ferramentas dentro do próprio blog para vender produto. E como aí, os links, os hiperlinks? Não, ainda não era. Eu ainda não estava nessa fase. Tá. Eu vendia mais projeto mesmo. E aí eu consegui fazer um projeto junto com a Avianca Brasil, que estava chegando no país também. Eu consegui fazer um projeto com... Tem mais alguém que me patrocinou nesse começo. Se eu não me engano, foi a GTA. Seguradora. Se eu não me engano, foi a GTA. Que também ajudou a gente com muita coisa no mercado. E aí, assim, acho que o meu primeiro dinheirinho mesmo foi da Avianca. Foi da Avianca Brasil. Aí você pegou aquele dinheiro assim... porque eles pagavam metade em bilhete e metade em grana. E, cara, eu falei, é dinheiro de verdade, sabe? E aí a gente começou a vender publicidade. Eu comecei a trabalhar muito com a venda de publi. Então, assim, o Culturismo, etc., nasceu vendendo publi. Então, eu vendia pro Infinity Blue, eu foquei muito em hotelaria. Pra vender os Então, assim, publis. você fazia um post, por exemplo, falando de um destino, falando de alguma coisa, uma matéria, e aí você tinha uma publi lá no meio. Era isso? Não, eu fazia uma publi exclusiva do hotel. Ok, você fazia uma publi Sei lá, conheça o Hotel X em Balneário Camboriú. E aí você fazia uma matéria daquele hotel. Aí eu fazia uma matéria daquele hotel e no processo de publi, mandava pro cliente aprovava, aprovou, volta. E tudo isso no puro jornalismo. Então, em 2015, eu ainda não conhecia esse lance, sei lá, difícil que é o SEO. Sim. Entendeu? Eu não sabia. Era só no orgânico. Eu não conseguia. Eu não entendia disso. Eu tinha acabado de sair de uma redação onde eu era um jornalista ainda caretão de sei lá, de agenda de telefone, que eu ainda tenho até hoje, anotada a lápis. E aí você vai falar... Porque se o número mudar, você apaga. Então, assim, coisas de velhinho. Eu entreguei minha idade no começo, né? A Joyce entregou, né? Falou de 24 anos de jornalismo. Mas eu tenho mais de 27 anos como guia de Orlando. Então brincadeira, né? Nós estamos tudo no mesmo barco, né? Se chacoalha muito, né? E aí, assim, onde eu tava mesmo? Você tava falando sobre o informe publicitário, né? O public que você fazia, e você não entendia de SEO. Não entendia nada disso. E comecei a reparar que tinha muito site, que tinha muito link. E aí eu fui começar a entender o que é esses links que esses caras estão usando. E aí eu conheci duas figuras maravilhosas que acompanham a minha vida até hoje. Duas não, 3 figuras maravilhosas, que uma é o Flávio Antunes, do Dicas de Viagem. Outro é o Guilherme Tetamante, do Quero Viajar Mais. E a outra figura é o Andy Spinelli, do Destinos Imperdíveis. Eu conheci esses 3 caras numa viagem de cruzeiro. O Gui eu conheci um pouquinho depois. E eu via lá que o Flávio e o Andy... Às 10 da manhã, o Instagram não tinha stories e não tinha vídeo ainda. Era só foto. Eles tinham horários programados para postar. E os caras ganhavam grana de uma maneira diferente que eu. E aí eu fui viajar com o Flávio Antunes para Flórida. Nós fizemos a primeira... Olha que louco isso. Em 2017, nós fizemos a primeira divulgação de uma rota de Ocala, Crystal River, que ninguém nem Central falava Florida, sobre isso. St. Pete Clearwater e Tampa Bay. Caramba. Ninguém falava sobre isso, não. Ninguém falava disso. E nós fizemos um projeto com o Visit Florida porque a gente não queria ir para Orlando. Queremos ir para outros lugares. E Flórida além dos parques. Além dos parques. E ali despertou, de fato, nessa viagem, eu despertei pro marketing de afiliados. Que é isso que a gente fala dos links hoje. Porque eu dirigindo e o celular do Flávio fazia plim. E eu dirigindo e o celular plim. Aí uma hora eu falei, ô irmão, o que é isso? Ele falou, é dinheiro caindo na conta. Eu falei, parei o carro, parei no acostamento. Falei, me explica isso aí me agora. Explica agora. Como é que é isso? E ali eu passei a ter uma aula com o Flávio.
Passei a ter aulas com o Guilherme, passei a ter aulas com o Andy sobre conteúdo, sobre criar conteúdo para Instagram, que eu não nem, tipo, eu tinha um perfil lá, mas era meu. O blog não tinha um perfil. E aí foi. E aí eu comecei a estudar sobre isso, me especializei em marketing de afiliados, ajudei a Easy Travel Shop a criar o programa de afiliado deles, né? Hoje, assim, tem umas participações até em operadoras aí com consultoria. Como é que faz isso? Como é que melhora esse produto para que seja vendido numa plataforma digital? O que precisa ter? Quais são os tipos de rastreabilidade que precisa? Precisa de cookie, não precisa de cookie? Que legal, olha lá. Enfim. Palumbo também consultor para o seu blog, o seu site, ó. A gente pode ajudar, a gente pode ajudar. E é muito louco porque antes o blog, assim, era um boom. Todo mundo tinha blog, todo mundo queria fazer blog. E aí com a entrada das redes sociais, mais Instagram, Facebook, as pessoas diminuíram um pouco o consumo e até a produção de blogs. Mas parece que agora isso tá voltando, né? Então, eu acho que assim, o YouTube, eu acho que o grande concorrente do blog ainda é o YouTube, porque ele tem uma capacidade de trazer, além do texto, a imagem. E ali aquela imagem contínua, a imagem de TV, que você vê realmente, né? Aquele lance de uma imagem vale mais que 1000 palavras. E é verdade, sentido, não, né? Faz todo sentido. Porque às vezes você não consegue descrever a beleza de um lugar escrevendo nele, escrevendo sobre ele, mas uma foto ou um vídeo, de repente, mostra muito mais que isso. Mas eu vejo que assim, o Instagram ele roubou a cena e o TikTok tá roubando a cena também. Mas são ferramentas de wish. O TikTok é ainda melhor que o Instagram, na minha opinião. Por quê? O Instagram você vai ter muito desejo, você vai ver aqueles vídeos incríveis, filtrados, super produzidos e tal. E aí você vai ver lá, sei lá, Botsuana. Vai ver um vídeo do cara na selva lá andando perto dos gorilas e tal. Você vai falar, eu quero ir pra lá. O que você vai fazer? Qual é o teu primeiro passo que você viu aquilo no Instagram? Vou pro Google. Vou no Google. Acabou, sempre o mano, Google. vai cair no blog. Faz sentido. Verdade. Entendeu? Você vai cair no blog. De alguma maneira, você vai cair no blog. O TikTok, ele tem uma ferramenta de busca parecida com o Google. Sim. Se você buscar o que fazer em Orlando no TikTok, o que fazer em Botsuana, o que fazer, sei lá, no Caribe, ele vai te dar ideias de o que fazer naquele lugar. Então, a busca dele é um pouquinho mais aprimorada. O Instagram, ele vai te gerar o desejo de viajar, o desejo de ter, de comprar, de comer, de dormir. Ele vai te desejar, ele vai te provocar isso. Ele vai te coisas provocar. Que você não conhecia ainda e que... Ele vai te provocar. E aí você vai pro Google. Você vai fechar aquele aplicativo, vai abrir o Chrome ali, ó. Ou o Safari, ou independente do telefone que você usa, da plataforma que você usa, e vai pesquisar o que fazer nesse lugar. Quem é esse cara? Esse restaurante, você vai pesquisar. Por isso que a gente fala, o Instagram vende? O Instagram vende. Se você tiver estratégia, se você tiver um posicionamento e se você tiver ferramentas também além do Instagram. Porque senão você tá vendendo pra concorrência. O que eu vejo, assim, hoje a gente tem várias frentes. Vou falar do Melhor de Curaçao, que a gente tem 3 frentes no Melhor de Curaçao. A frente digital de marketing de afiliados, a frente de produzir conteúdo mesmo e os call to actions. Então eu tenho eu trabalho esses 3 pilares, assim, o conteúdo, o digital e o call to action. O meu call to action por exemplo, em alguns textos do blog, ele vai para agência, não vai em todos. Não vai em todos. Não. Porque eu tenho lá o produto no Booking, eu tenho o produto no Rent Cars, eu tenho produto, eu tenho chip, eu tenho tudo lá. Eu tenho passeio, eu tenho tudo. Mas, por exemplo, as matérias de passeio. Os passeios hoje de Curaçao, quando se trata de marketing de afiliado, eles são crus. Tem 1 ou 2 passeios só. Aquela coisa de Viator... Mais ou menos também. Isso, Get Your Guide, Viator, Civitat, são esses caras que tomam conta do mercado. Só que eles têm o mesmo passeio. São 2 passeios, 3 passeios no máximo, uma oferta muito pobre. Uma coisa bem básica. Quando eu na agência tenho uma baita oferta. Então esse cara eu mando pra agência. Agora, tudo que eu faço, sei lá, tudo não, é muita coisa. 70% do que eu faço no Instagram, o call to action é pra agência. Porque eu quero... o que acontece no Instagram hoje? Quando você tem um Instagram de viagens... que fala sobre viagens e é só sobre um destino, né? O nicho do nicho, né? Sim.
tem muita gente que tá ali e já tá com o bilhete com o hotel comprado. Sim, muita gente. Muita gente. Eu tenho que vender para ele o carro, sou obrigado a vender o carro e os passeios. Então, o meu ticket cai muito quando acontece isso. Porque eu ganho, o meu ticket vai crescer não pelo aéreo, que o aéreo, a gente nem... Eu acho que eu nem cogito mais fazer um pacote com aéreo. Porque hoje é tanta gente viajando com milha. Sim, tem tanta facilidade. Mudou. O jeito de viajar, né? Então, quando eu perco o hotel na venda, meu ticket cai muito. Então, eu tento fazer na internet o call to action de pacotes terrestres para agência e os passeios para agência. Porque às vezes o cara tá vendo passeio, mas aí ele ainda não decidiu o hotel. Então eu ajudo ele a decidir o hotel. Porque quando ele me pergunta, aí eu falo a verdade. Tipo, esse hotel é bom? Não. Esse hotel é bom? É. Você ficaria nesse hotel? Não. Entendeu? Tem, por exemplo, tem hotéis em Curaçao que eu não tenho matéria no meu blog. E mesmo se eles chegarem pra você e falarem, vamos fazer uma publi... Não, eu fui. Eu fui pra um desses hotéis, que é uma rede, e eu fiz uma parceria com eles pra fazer o lançamento do blog. Quando eu cheguei no hotel, eu falei, gente, eu liguei e falei, gente, eu não posso escrever desse hotel, vocês me desculpem. Se vocês quiserem que eu vá embora, eu vou embora, mas eu não vou escrever. Agora eu já sei, quando eu for pra Curaçao, é lá que eu vou entrar, porque eu sei que eu posso confiar. Sim. Né? Não, ali você pode mesmo, não. Em que momento que você percebeu que só escrever de Curaçao talvez não fosse o suficiente, você precisaria arrematar esse passageiro do começo ao fim? E quando é que veio essa ideia de criar uma agência? Então, aí eu volto alguns anos. Você tinha agências parceiras antes ou não? Tentei. Tá. Para falar disso, eu volto um pouquinho. Turismo, etc., lá surgiu, e a gente tava falando, é um blog que falava do mundo inteiro. Quando veio a pandemia, vou ter que reajustar, a gente já tinha uma série de propostas do Google de mudança, porque o Google muda o algoritmo toda hora, cada 3 meses, entendeu? Ele derruba a gente mesmo. E aí, pós-pandemia, eu pensei, cara, ele é muito amplo, eu tô deixando de ganhar grana, porque eu tenho muitos competidores. Então, eu tenho um competidor de Alemanha, eu tenho um competidor de Estados Unidos, de Caribe, de Brasil. Então, tem sempre um cara fazendo melhor que eu alguma coisa, porque ele tá ranqueando na minha frente. E aí, eu falei, cara, eu sou motociclista, eu amo andar de moto, é um dos meus hobbies, uma das minhas paixões, a minha terapia é andar de moto. Eu viajo de moto, eu adoro viajar de carro, e eu viajo de motorhome. Então, eu vou começar a dar uma mudada no turismo, etc., para um veículo de road trip, para um blog que fale de road trip. Então você começou a remodelar isso. Eu comecei a remodelar isso, e aí comecei a fazer parcerias, aí veio a Motorhome Trips como parceira e tal, não sei o quê. E aí, quando eu fui lançar o Melhor de Curaçao, porque ele já existia, eu tive que... Sim, eu coloquei 10 textos, veio a pandemia, ele acabou, ele ficou lá. E aí um dia eu falei, cara, o Melhor de Curaçao, deixa eu dar uma olhada. Quando eu entrei no Melhor de Curaçao, eu vi que tinha reservas de carro, eu vi que tinha vendas de hotéis, tipo de 2 anos atrás, com uns textos que já estavam obsoletos, porque já tinha mudado muita coisa, e o negócio estava dando certo. Eu falei, tava lá no orgânico, gerando. Mas a dificuldade de se comprar as coisas lá me fez ter a necessidade de ter uma agência. Você não encontrava um fornecedor que pudesse atender à altura o público que você estava dizendo para ir para lá? Eu acho que não é nem isso. Eu acho que assim, a gente tem um problema hoje nas agências, não nas agências, mas na indústria, porque o destino chega aqui com um DMC, sei lá, e ele fala assim, o bom é esse abacaxi. Esse abacaxi, vocês têm que vender esse abacaxi. Vocês vão vender esse abacaxi. E aí todo mundo pega aquele abacaxi e começa a vender. Só que não é aquele abacaxi, né? O abacaxi não é docinho, ele não é fácil de descascar. Só que ele chegou com aquela proposta para promover o destino. Então, hoje, por exemplo, existem hotéis em Curaçao que começaram a ser vendidos há 10 anos aqui no Brasil e ainda são vendidos como o principal hotel de lá. E não é isso. Porque
Porque se criou essa cultura de vender dessa maneira. E aí, além disso, é a falta de distribuição de passeio. Porque o passeio você só consegue comprar em uma ou em outra operadora que tem o acordo com a empresa X, certo, que vende para todos. E às vezes o meu passageiro ele quer uma lancha privativa. Esse cara não tem, essa operadora não tem. Ela nem sabe quem faz. Pode ser a maior especialista em Curaçao. Se você ligar lá hoje e perguntar, eles não sabem se existe um passeio privado de barco para quem em Curaçao. Porque eles têm aqueles pacotes prontinhos. Só sabe aquilo, só sabe vender aquilo. Aí você começou a esbarrar nessas questões. Então, e aí eu falei, cara, eu preciso ter uma agência, eu preciso abrir uma agência. Tá, antes de eu abrir uma agência, vamos fazer uma parceria. Aí fiz uma parceria com o X. E aí eu via que eu mandava, sei lá, 10 nomes pro X por semana e o X não convertia nada. E aí eu falava, essa semana eu não vou mandar pro X, vem comigo. E aí eu convertia. E aí eu comecei a falar, ou o problema sou eu, ou o problema é o X. Ou o X vendeu e não me passou, ou o X não sabe trabalhar. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou abrir minha agência. E eu abri a minha agência. Quando foi? Em março de 2023, em março do ano passado. A sua agência é especialista em Curaçao, mas trabalha com outros destinos também. Se cair lá no colo, a gente faz um carinho, canta uma musiquinha e vamos embora. Mas vocês se divulgam como especialistas em Curaçao. Na verdade, eu criei a agência para atender a demanda de Curaçao. Ah, legal. Foi para atender essa demanda. E hoje, se a gente olhar, sei lá, o WhatsApp, eu tenho aqui 40 pessoas por dia, mais ou menos. Ó, vamos ver. Ó, isso aqui é do business de hoje, ó. Caramba. Tá vendo? Vou mostrar pra câmera lá. Ó, não pega meus telefones, não. Então, assim, vai chegando. Você vende de tudo, mas quantos por cento das suas vendas hoje é pra Curaçao? Não, da agência é 98%. É assim, o cara que cai lá e fala assim, achei Curaçao caro, eu quero ir pra Cancún. Eu falo, mano, é mais caro. Mas Cancún, todo mundo conhece. Beleza, vai. Eu falo isso muito pro agente de viagem, principalmente o pessoal da Academia da Magia, porque se você entra e abre uma agência de viagem vendendo de tudo sem se especializar em nada, você é só mais uma. Porque você não tem nada que te diferencia, você não tem nada que te destaca. Quando você se posiciona como especialista, por mais que a pessoa chegue por aquele destino, ela vai querer comprar outros com você, pelo seu atendimento, pelo seu cuidado, pela credibilidade. Mas você precisa se colocar como especialista em algo pra atrair o seu público certo. Você precisa, além de se colocar, acho que você precisa ser mesmo, sabe? Exato. Assim, eu vou te fazer uma pergunta besta. Quantas vezes você vai pra Orlando por ano? 6. Então, assim, você pode falar de Orlando. Sim. Né? Você tem que conhecer o destino. É diferente eu falar assim, não, eu sou especialista em América do Sul. Imagina! Como? Sim. Você vai viajar um mês, um país por mês para virar especialista? Sim. Impossível. Então, eu acho que esse lance do nicho, ele te diferencia do mercado, até porque o passageiro hoje chega com muita informação. Porque ele lê muito, tem muita informação na web, tem muita informação ruim, que você vai ter que desconstruir da cabeça desse teu passageiro, muitas vezes. Mas o cara chega sabendo muito. Então, quando você nicha, você tem a obrigação de ser um especialista. Do cara te falar assim, mas e pra ir de tal lugar a tal lugar? Você fala, você vai dar 18 passos. Não, como assim? 18 passos, cara. Eu já fiz esse caminho de ida e volta 800 vezes. São 18 passos. É outra coisa, né? Não, é outra coisa. Especialista em Orlando agora tem a rodo, né? Aí você vai falar, quando foi a última vez que você foi? 2014. Aí você fala, não dá. Não tem como, sabe? Especialista em Orlando são vocês. É o Dedê Mió, que não sai de lá, né? O cara tem que ser, o cara é expulso. Ele o governador da Flórida lá chama ele e fala, já deu demais, tá demais. Esse ano tá demais, vai pra outro lugar, né? A gente é muito amigo, assim, e curte muito junto. Eu, por exemplo, esses dias no carro, falando com o Cristiano e tal, que a gente tem um grupo de motorhome agora pra Flórida em 2025, que a gente fechou, e eu falando, não sei se a gente vai antes ou se a gente vai depois, mas pra curtir Orlando, eu vou mandar uma mensagem pro Caio pra ver se eles vão estar lá. Porque assim, cara, entrar num parque com esses caras é maravilhoso. Outra coisa. Porque você faz o parque assim, ó. Você encontrou eles lá agora também, né? Eu vivo encontrando com eles. É mais fácil encontrar eles lá do que assim. Mas eu encontro eles muito mais em loja do que parque, sabia? É verdade. Mas é muito, agora em julho eu tava lá, daqui a pouco, oi, cara, você tá aí, tava... Gente, os dois eles são o rei das lojas, cara. Assim, quero comprar tal coisa.
Não, mas até eu recorro à Aninha várias vezes. Aninha, onde você comprou esse negócio aí que você falou? Ela me passa, porque eu vou direto na fonte. Mas é lógico, se a gente tem essa proximidade, se a gente tem essa facilidade de se trocar, sabe? Claro. Eu tô indo, me ajuda aí, me fala, o que eu faço? Que hora eu chego? Quando eu vou? Pô, isso facilita a vida. Principalmente da gente que é especialista em viajar. E às vezes, cara, pra gente programar a nossa própria viagem... É ruim. Casa de ferreiro, espeto de pau total. Eu odeio programar minhas viagens. Eu deixo com meu marido, eu falo, não, deixa eu curtir minha viagem. A minha deixa eu curtir. Isso é muito louco. Você programa suas viagens ou cara, eu programo, geralmente eu programo. Cristiane e Júlia só ficam me mandando coisas que elas querem fazer. Fotos de comida. E assim, aí às vezes eu fico até bravo, falo, vocês não pesquisaram, caralho, o que tem aqui, sabe? Pô. Eu falo que quando é Disney eu cuido, de resto meu marido pode cuidar. Mas quando é Disney... É normal, mas eu acho isso gostoso também, você poder errar. Sim. Porque pro teu consumidor, você não pode errar. Não. Mas quando você erra, eles se divertem, cara. Sabe eu mostro os meus perrengues de viagem, eles porque... se divertem, eu adoro, eu falo, eu tô mostrando que bom que tá acontecendo comigo, pra não acontecer com você. Aí já tô passando, porque você não precisa passar. E você falou de um grupo de motorhome. Como que funciona um grupo... Então, olha que doideira, né, cara? A gente vai começando a trabalhar e vai arrumando problema pra gente mesmo. Né? Porque você fala assim, não, tô muito calmo esse mês, vou criar alguma coisa pra me dar dor de cabeça. E aí eu comecei a fazer as viagens de motorhome. Aí a gente fez Califórnia, a gente fez Texas, Novo México, Arizona. Cara, fizemos várias viagens. E aí eu falei que eu queria fazer uma na Flórida. E aí, em 2023, eu fui e fiz uma viagem pela Flórida. 23 não, agora 24. De motorhome, em janeiro. Que eu saí de Miami, peguei um motorhome em Miami. Passei Everglades, fui pra Naples, subi pra Sarasota. Siesta Key, Ana Maria Island, St. Pete, Crystal River, Devil's Den, Caramba, Ocala. Quanto tempo durou essa viagem? 18 dias. 18 dias. Ocala, Orlando. Aí fiz aquela maratona de 4 noites em Orlando. A gente foi num jogo do Orlando Magic, que eu amo toda vez. Adoro também. Que eu puder estar em Orlando e tiver um jogo, eu vou, porque é um espetáculo maravilhoso. Maravilhoso. Não importa quem ganha ou quem perde, né? Aí a gente fez, acho que 2 parques. Que foi o que deu pra fazer. E ainda fizemos, assim, 2 num dia. Tipo, caramba! Porque... Assim, a gente vai, por exemplo, SeaWorld. Eu vou pelas montanhas russas, cara, que os caras são muito bons nas montanhas russas dele. E o parque é rápido. É um parque rápido. Aí, depois, fizemos lá outro parque, tal, não sei o quê. Pegamos o motorhome e saímos sentido Kennedy Space Center, sentido Cocoa Beach. E aí, Kennedy Space, fizemos uma visita. Aí começamos a descer a costa oeste. Costa oeste. Leste. Leste, tá. O Atlântico. Leste. Ou o Golfo. Enfim. Não, o Atlântico, O Atlântico, descemos. Aí passamos ali, descemos de Cocoa Beach, Melbourne Beach, Indian Cay, e aí Caramba, você rodou West Palm Beach, Fort Lauderdale, e Hollywood. Fomos pra Key West. E aí chegamos em Key West. E depois voltamos e viemos embora de Miami. Então, assim, foi uma baita viagem. Mas você fez sozinho? Eu, Cris, Rafa e Júlia. Em família. Em família. E dá certo? Dá. Vocês se divertem? Dá porque, assim, a gente já se conhece muito bem, né? E, cara, e é ótimo, porque a Júlia tem mania de limpeza. Então, o motorhome suja. Sim. Cara, você chega da rua e entra dentro de casa toda hora ali, tem porta aberta, vento, e ela era louca da limpeza, e a Cris a louca da comida, e eu e o Rafael louco de querer descobrir tudo, sabe? Mas assim, é muito bom viajar de motorhome em família. E aí, essa viagem me despertou. Eu vi... Na verdade, tem muitos amigos que já têm expedições, que eles não são guias das expedições, mas eles acompanham as expedições. E eu falei, cara, eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma. Eu fiquei com isso e liguei pro Chico da Motorhome Trips. Falei, Chicão, é o seguinte, eu vou fazer uma expedição pra Flórida em janeiro do ano que vem, pra aproveitar a família.
puta, mas janeiro você não acha ruim? Eu falei, não, nós vamos aproveitar a família, porque a família só viaja em janeiro ou em julho. Sim. Né? Ainda temos esse questão de escola e tudo mais. Esse problema com relação de férias escolares. E aí a gente planejou, então, e colocamos à venda. Um roteiro que sai de Orlando, dá uma volta assim, e volta para Orlando com as 2 últimas noites no Fort Wilderness da Disney. Que legal. Mas e aí, como que é? É assim, um motorhome atrás do outro? É um por família? É um por família. Que legal. Um comboio. São 4 motorhomes nessa expedição. E eu vou na frente e a galera vem seguindo. É o tio Palumbo puxando o grupo. Porque tem muita gente que tem vontade de fazer motorhome, mas fala, putz, eu vou sozinho, eu tenho receio, eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Porque se der algum BO no meio do caminho. Esse foi um dos motivos que pelo menos 2 dos 4 que estão viajando com a gente compraram a viagem. Aí, ó, a gente tem que fazer e são seguidores. E são seguidores. Eu super topo. Porque eles veem em você uma segurança. O cara já conhece, se der e aí eu vou te se falar assim, perrengue. aí você vai falar assim, mas os caras nunca viajaram, Palumbo? Esses caras são... Mano, tem um que é dono de empresa de viagem. E falou, eu não tenho coragem de entrar no motorhome sozinho. É o meu caso. Eu não vou no seu, mas você vai junto. O Paulo até tem, mas eu não tenho. Aí se der algum BO... Mas super fácil. E assim, ó, BO... Vai acontecer, é lógico, cara. É lógico. Sabe, viagem sem perrengue é sem história, cara. Não tem como. Sabe, você não lembra. Você não lembra da viagem. A viagem foi boa, foi. A viagem foi boa, puta, você não sabe o que aconteceu, sabe? Essas coisas, é isso, cara. Me conta um perrengue aí bom de motorhome que você já fez. Cara, eu acho que assim, ó, eu acho que tem alguns legais. Mas eu acho que o mais interessante foi a gente chegando no Yosemite. E nós estávamos acho que foi a minha primeira expedição, na verdade. Eu organizei uma viagem para Califórnia em 2023. E eu ia viajar de motorhome, ia passar lá 10 dias em Los Angeles, fazendo aquele entorno todo ali, arredores. E depois ia pegar um motorhome e ia rodar a Califórnia. Aí eu tá chegando a minha viagem, a minha viagem era em abril, em fevereiro, final de fevereiro me liga Caio Mudalen e Ana Cláudia falando assim, ô Papito, se eu for na sua viagem, se eu posso ir na sua viagem com você? Eu falei, se você comprar um motorhome, pode, né? Aí ele falou, porque já aluguei. Eu falei, beleza. Passaram-se uns 3 dias, me liga outro amigo, Fábio, Dicas de Nova York. Sim. Falou pra mim, oi Lu, tudo bem? Eu falei, oi Fabinho, tudo bem? Ele falou, sabe o que é? Acho que a gente vai nessa viagem também. Aí, assim, cara, uma viagem que ia ser uma viagem de família, virou um grupo de amigos. Era só você e sua família que ia a princípio. Na verdade, eu tinha prometido pra minha sobrinha que ela faria 15 anos em 20. Em 19 ela faria 15, eu acho que em 20 a gente viajaria. Enfim. Por aí. E aí veio a pandemia. Mas era um presente de 15 anos pra ela. E eu falei pra ela, o que você gosta? O que você gosta de Estados Unidos? Ela falou assim, tia, eu queria conhecer os estúdios da Universal, só que da Califórnia. Aí eu falei, beleza. Então eu tava planejando pra ir, veio pandemia e tal. Então essa viagem foi pra comemorar o aniversário da Giovana. Que ela fez lá atrás, que era o presente. Vocês fizeram pré ou pós IPW. Pré-IPW. E aí eu vou te contar depois o que... Eu lembro, porque eu cheguei no hotel em San Antônio, tinha um baita motorhome. Eu falei, que é isso? Lá naquela recepção do Marriott, né? Um negócio estacionado. Tipo assim, ou é o Caio ou é o Palumbo, tenho certeza. E aí, assim, essa viagem foi como presente, era o presente da Giovana, e eu falei, vamos mudar o esquema, porque a gente só ia para Los Angeles, vamos ficar lá um tempão e vamos viajar de motorhome. A gente viajou, fez essa viagem juntos, e nessa viagem... uma galera. Nós estávamos em 5 no motorhome, né, eu, Cris, Rafa, Júlia e Giovana, no outro motorhome, Caio e Ana Cláudia, e no outro, Fábio e Giovana, que, né, são os casais. Só que numa dessas viagens, numa dessas passeios, nós falamos assim, vamos deixar 2 motorhome aqui no camping, vamos num só. Então nós botamos 5, 7, 9 pessoas no motorhome, não podia. Eu ia falar, cabe? Não pode. Gente, não pode. Isso não pode fazer. Desculpa, viu? Não pode fazer.
E aí a gente botou todo mundo no motorhome pra ir pro Yosemite pra economizar. Ah, tá. Vocês iam fazer um A gente ia fazer um passeio. Tá. E beleza. Aí, pá, vamos parar aqui. Aí eu tô dirigindo, o Caio tá do lado. Aí eu olhei assim, tinha uma pedra, juro, uma pedra. Era uma pedra no caminho. Sabe aquele negócio da pedra no caminho? Ela existe de verdade. Então, só que eu falei assim, ó, a gente aqui desvia, né? Ele desviei da pedra. Beleza, desviei. Desviei da pedra. E saímos, curtimos o Yosemite ali. Ah, vamos agora para outra parte do parque. Vamos. Subimos no motorhome, a hora que a gente começa a sair, faz tum, 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 de andar mais rápido. Cara, o motorhome atrás, ele tem 2 rodas de cada lado. A pedra entrou bem no meio. Nossa. E era uma pedra, gente, era uma pedra significativa. Não dava para tirar. Meu Deus! Aí a gente parou na beira da estrada, achamos um posto, uma casa com o emblema da polícia, e chamamos lá, não tinha nenhum policial, achamos uma pá no meio do lugar. No meio do lugar, aí botamos no meio da roda. Na hora que deu, assim, o pé, assim, quebrou a pá. E a gente, puta, vamos ser presos que quebramos a pá da polícia. Sabe, mó doideira. Aí, de repente, saiu sei lá, um Hagrid das montanhas, sabe, assim, sabe? Ele saiu barbudão, com um martelo na mão, um pé de cabra na outra, o cara foi lá e fez assim na roda e tirou a pedra. Aí nós ficamos olhando um pra cara do outro, assim, o Fábio já tinha entrado embaixo do motorhome. Cara, nós ficamos olhando assim, tipo, a gente não entende nada disso, e né, cheio de gente no motorhome. Cara, não, nevando, mó doideira, mó doideira. E isso, assim, isso é muito louco. Esse lance do motorhome, a gente explica muito bem por quê. Ele funciona bem naquela temperatura. Por exemplo, o motorhome, quando você vai para o frio extremo, você tem que preparar o motorhome para esse frio. Para que os canos não congelem água dentro, para que as borrachas se mantenham com a sua função de vedar lá, cumprindo a sua função. Porque a gente pegou um calor extremo no Death Valley, de quase 42 graus numa noite. E um dia e meio depois, a gente estava já no Yosemite com temperatura negativa e neve. Caramba! E aí deu um problema numa borracha do motorhome e toda a água que se acumulava em cima descia pela luminária. Nossa. Então a gente tinha um motorhome com cascata privativa. Viu por que é importante a gente fazer em grupo isso aí? Fazer qualquer coisa motorhome. Deixa eu dormir no seu motorhome hoje. Não, banho, né? Às vezes a água não esquenta. Então, assim, são complicações que às vezes você passa no hotel, né? Você chega no hotel, às vezes a privada tá entupida. Tá. O ar-condicionado não funciona. Não funciona. E assim, a gente que tá acostumado a viajar, tem perrengue, tem coisa que você já nem liga. Você sabe que você vai reclamar, o cara vai arrumar outro quarto pra você, se não arrumar vai te dar um desconto, vai te dar um... O que eu falo, hoje em dia, por exemplo, voo atrasado e voo cancelado, já não é mais perrengue, porque já passou a ser... É normal. É normal. Faz parte já da viagem. Você tem que contar com esse isso. espírito, Eu posso perder o meu voo por atraso... Já não marca nada no dia seguinte. Eu voltei da Alemanha agora, há poucos dias, e aconteceu isso. Meu voo de Frankfurt para Lisboa atrasou horrores. E aí os caras seguraram o voo de Lisboa pro Brasil. Eles seguraram, porque tinha muito passageiro. Lógico, O BO é grande depois. O voo já tava vazio, e veio vaziozão, assim, que era um voo diurno, veio vaziozão. Mas os caras seguraram, porque senão eles iam ter mais prejuízo muito ainda. Porque ia ter que realocar todo mundo no hotel e nananã. E tá cada vez mais normal. Então, assim, a gente já tem que ir com esse espírito. Eu falo que viajar é você também abrir a mente e o coração pra tudo que pode acontecer. Porque vai acontecer. Vai. Não, não existe viagem perfeita. E é importante estar com um bom seguro de viagem também. O motorhome também tem um seguro diferenciado, é o mesmo modelo? Não, na verdade, sim. Você vai fazer o seguro como se fosse um carro, né? Você vai ter lá as opções de seguro, vai ter uma franquia e tal. Eu aconselho a fazer. Tem algumas seguradoras que elas vendem, algumas empresas de motorhome que vendem um plano lá de franquia e outro diário. Então, eu prefiro pagar aquele que não importa se é mais caro, mas que vai me dar menos prejuízo se eu precisar usar. Porque geralmente lá você paga lá que você põe $500 de calção, mas a franquia mínima lá é $2.500. Então, às vezes não compensa. Eu prefiro pagar aquele segurinho que você paga, sei lá, dos $29, $30 por dia e que cobre tudo que
que você se envolver durante a viagem, sabe? Legal. Porque fica mais fácil. E seguro viagem pessoal, né? Nem se fala. Nem se fala, né, meu? Perrengue tem. O que a gente tem que fazer é se prevenir É lógico. Seguro viagem, assim, pessoal, acho que, sei lá, eu nunca viajei sem. Não, nem pelo Brasil eu viajo sem. Não, nem pelo Brasil. Porque é muito baratinho. No Brasil você paga R$30, R$40. Vale muito a pena. Legal. Mas então você tem esse grupo e esse grupo vai acontecer Tem vaga ainda pra quem quiser? Como é que tá? O Caio vai te ligar. Pode que não atendo. Ele vai ligar, não atendo. Dá pra ver hoje, né? Só se ele bloquear o número. Eu falo pra Aninha que ela é guerreira, porque teve uma viagem que vocês fizeram que ela foi a única mulher, Foi a única né? mulher. Então, ó, eu tava falando, esse grupo de janeiro tem uma vaga ainda. Tá. Mas não tem. Sabe quando tem? Depende pra quê? É isso mesmo, é isso. Ó, Joyce, eu gosto da Joyce porque ela é Você liga lá e você vai ver se tem ou não tem, entendeu? Você tenta. Não, na verdade, assim, a expedição são para 6 motorhomes. A gente já tem 5. Eu fiz uma reserva a mais em alguns campings. Mas eu tô avaliando muito se vai ficar comprida demais a linguiça na estrada, sabe? Tá. E aí eu fico pensando, posto de combustível na hora de abastecer. Sim. Porque assim, a gente nosso pacote é um pacote legal. Você não bota a mão no bolso nem pra pagar o seu combustível. Tá tudo incluído ali, né? Na verdade, assim, não é que você não bota, mas a gente fez um projeto que você vai sair com o motorhome com roupa de cama, com kit de cozinha, com o motorhome abastecido. Os campings reservados, sem preocupação. As entradas dos parques nacionais já reservadas, tá tudo Isso pronto. é importante, a galera acha que aluga o motorhome, chega lá no parque, não vai entrar. Não, se chegar, depende do lugar, chegou depois das 6, não entra. Depois das 5, né, que fecha nos Estados Unidos, não entra. Então, em outros lugares, você vai ter o teu nome lá na porta do parque, lá com um envelopinho, você pega o teu envelope e aí você tem acesso a tudo. Então, a gente prepara tudo, sabe? A gente tem essa expedição que vai sair em janeiro de 25. A gente está preparando uma para Vegas e Utah. Que legal. Em abril de 25 também. Legal. Abril não, em maio de 25. Tá. São quantos dias? Essas são 9 dias, de 20 a 29, essa de Orlando. E a de Vegas eu acredito que serão 12 dias de viagem, mas de motorhome acho que 7 ou 8. Legal. Pra poder ficar um pouquinho em Vegas ali e, tipo, esquecer um pouco da vida, sabe? Dá uma curtida. Aproveita e já deixa o arroba aí pra quem tiver interesse, quiser descobrir se essa vaga ainda tem. Arroba turismo, etc. Turismo ETC. Turismo ETC, isso. Fácil. Maravilha. Pode ser que tenha ou não. Pra você, vamos ver. Quem sabe? Vamos ver. Manda aí, né? Manda aí. Se for o Caio... O Caio tem vaga. Não, o Caio tem vaga. Mas a Aninha foi sozinha, então você tava falando. Então, a gente saiu. Eu saí dessa viagem à Califórnia, que eu contei da Cris, da Giovana e tal. Eles entraram no avião e vieram embora. Certo, eu lembro disso. E aí, a gente encontrou mais algumas pessoas no caminho, que foi eu e Caio. Encontramos o Paulo Basso. Encontramos o Carlão. O Edu tava junto também. O Francisco nessa viagem, e o Edu Genequian da Cruz América. A gente saiu de Los Angeles, eu e Caio de carro, dirigimos até Mesa, no Arizona, onde é a fábrica da Cruz América, porque a Cruz América convidou a gente para conhecer a fábrica. Ah, que legal. E assim, foi muito legal, muito legal. E aí da fábrica, nós pegamos 2 motorhomes e fomos a San Antônio pro IPW. Tá. E aí surgiu porque assim, o IPW, para quem não sabe, o IPW ele tem uns prés e uns pós-tours. É uma feira que a gente participa nos Estados Unidos e eles têm lá uns programas de pré e pós-tour, só que você nunca consegue reservar. E você nunca sabe quando também, porque eles avisam quando vai abrir, hora, aí abre à meia-noite, aí só que aqui no Brasil é meia-noite, lá no outro hemisfério já tá aberto, os caras já reservaram tudo, enfim, a gente sempre fica sem vaga. E aí nós falamos, cara, vamos tornar essa viagem a viagem pré-IPW para nós. Então, a gente fez o ano passado San Antônio. Sim. Esse ano a gente fez sul da Califórnia, que a gente foi para San Bernardino, Palm Springs,
Joshua Tree e San Diego. Tá. Aí Anaheim e Los Angeles. E o ano que vem a gente vai fazer Chicago até o Arkansas, vou falar direito, Paulo Basso, até o Arkansas. Ah, é Arkansas? É, Arkansas. O americano fala Arkansas. Arkansas. Eu sempre falei Arkansas. Não, Arkansas. Vivem de aprender. Aí, ó. E aí eu também não sabia. É que o Paulo é enjoado, né? Eu falei já. E aí a gente vai buscar o Paulo no Arkansas e vamos voltar para Chicago. E vai ser pré-IPW também. Pré-IPW também. Tá. Essa é a ideia. Então eu saio de uma de motorhome em Vegas, Utah, e aí vou para Chicago e aí faço mais uma antes da IPW. Que top. Cara, porque eu acho que eu me apaixonei demais por esse estilo de viagem, né? Eu sou um cara que, falei aqui no começo, apaixonado por Curaçao, que eu vou desde 2009. Então acho que a praia da minha vida é Curaçao. Mas o estilo de viagem de motorhome, ele te permite experiência, ele te permite estar com a sua família, ele te permite você dividir muita coisa. Ele te permite... Ele te dá uma flexibilidade também para você descobrir coisas que lugares. Você não imaginava que você pudesse se enfiar lá no meio, mudar a rota a qualquer momento. A gente de você parar na estrada, numa rest area, por exemplo, nos Estados Unidos, e cozinhar enquanto os golfinhos estão nadando ali na sua frente, sabe? Sensacional. São experiências, assim, absurdas de viagem. Eu vim de um motorhome na Europa agora. Cara, eu me apaixonei também. Pode ser que tenha um grupo para a Europa no segundo semestre do ano que vem. Olha só. Pode ser. Que é outra, assim, é outro mundo de motorhome. Vai falar, os Estados Unidos ele é super preparado, a Europa também é super preparada, mas são duas viagens completamente diferentes. Tem um amigo agora, o Rafael Portugal, meu amigo e meu passageiro, o ator. E ele fez um motorhome e o Rafael não fala nada de inglês. Ele foi para Noruega com a família, ele, a esposa e as duas filhas, e acho que uma sobrinha também, só a mulher e ele. Eu falei, não, eu vou ter que acompanhar isso, porque vai ser comédia. Cara, e ele foi ver a Aurora Boreal, e nananana, e ele fez um motorhome na Noruega. Gente, que incrível. Eu falei, cara, a gente fez na Alemanha agora. E eu falei, como é que foi? Ele falou assim, ele foi... A Alemanha agora é muito louco, porque você chega num camping, numa cidadezinha X pequena, que não é Frankfurt nem Munique, que os caras têm mais acesso, o cara não fala inglês. E aí, mas aí ele falava assim, a gente se virava. E aí a reserva do camping é só por telefone. Mano, é sensacional isso, cara. É pra não esquecer nunca mais. E aí você chega no camping assim, o cara fala, então, beleza, tem vaga, mas eu só aceito dinheiro. Não, mas como assim? Você não tem dinheiro. A gente caiu numa realidade que é difícil a gente viajar com dinheiro. Principalmente pra fora. Sim. Porque... Ainda mais pra Europa, que você às vezes vai pra 2, 3, 4 países, é muita moeda, Muita moeda. Então, assim, você viaja com o cartão ali de débito e o cara não aceita. Não aceita o crédito, não aceita o débito. Então, essas coisas, pra mim, né? Faz com que a viagem fique cada vez melhor. Porque você vai descobrindo coisas novas. E aí você vê que você não precisava ficar naquele camping. Você podia ter pesquisado lá no Park for Night, um lugar para você dormir, que é do lado do camping, isolado, no meio da montanha. E isso tem tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Legal. Então a gente viaja de motorhome, ou viaja de moto, ou viaja de carro com um aplicativo. Sim. Né? Legal. Nos Estados Unidos a gente usa muito o Park RV, o RV Park. E na Europa o Park for Night, que são, Olha, eu não sei você, mas eu fiquei com vontade de fazer um motorhome. Vamos junto. Bora. Vamos junto. Vamos fechar tem isso. vaga. Tem uma Mas vaga eu já aí. te falei Eu isso, sei, né? você Eu me já te falou falei. lá no Cara, você consulado, é especialista em Disney. Imagina você fechar lá em Orlando, fechar uma expedição lá. É verdade. Às vezes você não precisa nem sair muito. Sim. Lá, o cara pode alugar o motorhome lá dentro já, do forte.
e ter uma experiência ali dentro. Nossa, fazer fogueira de marshmallow. Tem churrasco com tico e teco. Sensacional. Churrasco com tico e teco. Ó, eu vou estar lá em janeiro. Você vai estar? Vou estar. Então pode visitar a gente aí, lá. Eu vou lá fazer. Por favor, faz cobertura pra gente. Gente, que delícia. Olha, o papo tá tão legal que a gente até estourou o tempo. Jura? Olha aí, quando estoura o tempo, falo demais, boa. né? Eu falo mais que aquela mulher que vende doce na rua, sabe? Eu falo. Mas é gostoso. Não, a gente tem que fazer versão 2. Bora, a hora que vocês quiserem. Cara, pra mim foi um prazerzaço estar aqui. Não, tá uma delícia. Mas antes da gente terminar, Palumbo, eu chamei ele de Palumbo. Quem que te chama de Lu? O Flávio? O Flávio me chama de Lu. Eu chamo ele de Palumbo. Eu quero fazer um bate-bola rapidinho aqui com você, tá? É aquela coisa, isso ou aquilo. Você tem uma opção só, ok? Puta merda. Você é o tio da mochila ou você é o doido da montanha-russa? O doido da montanha-russa. Sempre a gente precisa perguntar, né, cara? Precisa perguntar. Essa pula. Motorhome na natureza ou um hotel 5 estrelas na metrópole? Ele nem esperou terminar. Hotel 5 estrelas. Cara, eu não quero mais reservar hotel. Não quero. O motorhome me faz tudo, me dá tudo que eu preciso. Eu acho que assim, só tem um defeito ainda nos motorhomes. Isso aí é uma crítica mesmo. Que eles têm que vir com engate pra você alugar um carro e engatar um carro lá atrás. Tá. Pra você ter mobilidade. Quando você aluga um motorhome grandão e você tal. Quer sair, dar um rolê na cidade. Você tem que ter mobilidade. Eu acho que esse é a grande falha. Por exemplo, na Europa agora, a gente tinha motorhome com rack de bike. Tá. Então o Carlão foi lá, comprou uma bike, porque ele já ia trazer pro Brasil, e a bike virou nosso rolê. Então precisava sair do camping, Ia de bike, legal. Ia de bike. Eu acho que falta isso. Tá. Mas o motorhome... É sensacional. Até na cidade. Até na cidade. Até na cidade. Legal. Não importa. Vamos saber. Falando já que você é o doido da montanha-russa, Velocicoaster ou Pipeline? Putz, é uma só. E sem fazer média Pipeline. Pipeline, tá. E olha que são bem diferentes, né? São propostas bem distintas. Qual que é o melhor parque de Orlando, na sua opinião? Um só. Universal Studios. Tá. Qual atração... acho que o Islands of Adventure, tá. E qual atração que você fala, essa atração já deu, já tá na hora de ir embora, essa atração aí já não... Já tá pra se aposentar. Então, desse parque? De qualquer parque. A atração que você fala, essa daí já era. Não sei. Como não, Palumbo? Vai lá, pensa aí um pouquinho. Eu acho que, sei lá, tirando Tron e Guardiões da Galáxia, pode aposentar tudo. É mesmo? Meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Ok. Tá bom, abafa o casão. Tá ótimo. Olha isso aqui, ó. A gente levou a sério. Levaram a sério, mano. Vocês são muito cara de pau, vocês duas, meu. E pra finalizar, que dica que você dá pra quem quer produzir conteúdo de viagem com qualidade hoje e poder ganhar dinheiro com isso? Primeiro, assim, se você é um agente de viagem, conheça o teu negócio, aquilo que você vai produzir, e principalmente conheça para quem você vai produzir, né? A gente não falou aqui, mas aprenda a criar uma comunidade. A partir do momento que você criar uma comunidade, independente do conteúdo que você vai criar, você vai ter sucesso com esse conteúdo porque é a sua comunidade. Mas assim, eu sou agente e quero criar um blog. Se você não sabe escrever, contrate alguém que saiba, porque senão o seu negócio vai pro buraco. É isso aí. Porque é diferente. Apesar de ser o mesmo conteúdo, a proposta de comunicação é diferente. Então, quando você coloca na sua agência, você faz um call to action de venda, de promoção, de alguma coisa. O conteúdo, esse cara tem que ler o primeiro parágrafo do teu texto e se apaixonar por aquilo que você está escrevendo e consumir o teu texto. Então, se a gente está falando de um texto de 1.500 palavras, uma pessoa vai demorar 15 minutos para ler esse texto. Então, ela tem que ter 15 minutos disponíveis na manhã, na tarde ou na noite dela para entregar esse conteúdo para você. Para entregar esse tempo para você em troca do seu conteúdo. Né? Então, eu acho que, assim, procure se especializar cada vez mais naquilo que você faz. Né? Se você puder nichar o nicho do nicho no seu negócio, ele vai crescer de maneira mais rápida.
Que aula, senhoras e senhores, que aula. É nada, só meu querido, aqui. Coloque aí pra eles os seus contatos, como que a gente te acha, teu blog. Ó, vocês podem me achar no www.turismoetc.com.br e o @ é turismoetc. Ou no Melhor de Curaçao, que é www.melhordecuraçao.com.br. Curaçao, Curaçao, melhordecuraçao.com.br e o @ Melhor de Curaçao. É isso aí. Aí é só falar com a gente, pra onde você quiser ir, eu te ajudo. Muito obrigada pela sua presença. Foi uma delícia de papo. Eu adorei. Já quero ir pra Curaçao e fazer uma viagem de motorhome. Eu também. Tô apegada agora. Eu também quero. Eu também quero. Então vamos pra Orlando. Vamos pra Orlando. Vamos marcar esse rolê? Vamos. Eu super topo, meu. Fechou. Eu topo. Motorhome a gente consegue fácil. E a gente tem uma galera aqui que toparia também. Tá? Será que alguém vai? Eu acho que vai. Quem quer ir? Manda o eu quero nos comentários. Eu quero, que a gente vai... Vou falar aqui com o Paloma, a gente vai preparar um negócio legal pra vocês. É isso aí. Valeu? Obrigado, menina. Muito obrigada. Um beijo. Amei. Que bom, eu também adorei. Muito bom, né, Ká? Muito. E espero que você também tenha gostado tanto que a gente gostou. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau. Tchau.